Bem-vindo à aula 11.3. Nessa aula eu vou falar de seguros, que é um assunto ainda dentro da escolha sobre o risco, do capítulo 5 do Pinto e Rubenfeld. Nessa aula a gente vai ver como os seguros funcionam, como determinar o preço do seguro aleatoriamente justo e mais ainda a gente vai ver como calcular o prêmio de risco que nós falamos na aula 11.1. Então vamos lá para ver como isso funciona. Então, seguros é um jeito de minimizar o risco que os investidores possuem. Tá? O risco pode ser minimizado de diversas formas. Então, ele pode ser minimizado pela diversificação dos ativos. Nós vamos falar sobre isso na aula 12.1. Tá? Pela aquisição de seguros, que é o assunto da aula de agora, e pela obtenção de informações adicionais. Então, obter mais informações também ajuda a reduzir o risco, pois com melhores informações você pode tomar melhores decisões. No caso dos seguros, é muito aplicada essa lei dos grandes números. Tá? A lei dos grandes números possibilita as seguradoras oferecer seguros para os quais os prêmios pagos são iguais aos valores esperados do prejuízo, contra quais os seguros são feitos. Tá? O que está querendo dizer é o seguinte: uma seguradora geralmente tem muitos assegurados. Tá? Nem todo mundo vai ter esse risco ou a ocorrência do sinistro, né? Que é como é chamado. Né? Então não vai ter tudo ao mesmo tempo. Não vão ser todos os segurados que vão ter esse prejuízo todos ao mesmo tempo. Então o que a seguradora faz? Ela pega o seguro que alguns segurados estão pagando e paga o sinistro de alguns poucos assegurados que tiveram uma eventualidade negativa. E é assim que ela faz um lucro, porque ela vende para algumas pessoas, ou para muitas pessoas, e pagam esse sinistro de vez em quando para algumas pessoas. Tem gente que vai fazer o seguro e nunca utilizar, mas pelo menos ela vai estar assegurada de um determinado risco, da ocorrência de determinado risco. Tá? O seguro da forma acima é que não gera lucro, tá? Esse seguro aleatoriamente justo. Tudo bem? Seguro aleatoriamente justo é o seguro que não gera lucro para a seguradora. Tá? Cobra apenas o valor esperado da perda. A gente vai definir o preço do seguro aleatoriamente justo daqui a pouquinho. Tá? É interessante também que quanto mais averso ao risco o indivíduo, mais prêmio de risco ele vai pagar. A gente vai falar disso mais para frente. E é bem curiosa as propagandas de seguro que existem. Toda propaganda de seguro tenta fazer com que o risco pareça maior para que o assegurado perceba essa aversão ao risco que ele possui. Bom, o preço do seguro pode ser dado pela seguinte fórmula bastante simples. Tá? P é igual a P estrela mais delta. Para isso a gente vai precisar definir tanto esse P estrela quanto esse delta. P estrela nada mais é do que o preço do seguro atuariamente justo, tá? Que é o preço esperado da perda de um determinado valor segurado. Pode ser uma casa ou um carro. Delta é o prêmio de risco do seguro. Tá? Então é o quanto que aquele assegurado aceita pagar para evitar ainda mais o risco. A gente vai ver como esse delta é obtido daqui a pouquinho. Vamos primeiro calcular esse preço aleatoriamente justo. O preço aleatoriamente justo é obtido por meio do valor do bem segurado, o X máximo, menos o valor esperado de se manter o bem intacto. Então nada mais é do que essa fórmula daqui. P asterisco é igual a X máximo, o valor máximo de um bem, digamos um carro, que eu vou dar um exemplo daqui a pouco, menos o valor esperado de se manter esse carro intacto. Tá? Vamos calcular aqui uma loteria onde o indivíduo pode ficar com o carro intacto ou ter uma perda total. Tá, ok?
Vamos calcular isso daqui a pouco, mas é o valor esperado desse tipo de loteria. Tá? O prêmio de risco, tal como nós falamos, só possui valores positivos quando os consumidores são aversos ao risco. Então, o delta será maior do que zero quando os indivíduos forem aversos ao risco. Se os indivíduos fossem neutros ao risco, esse delta seria sempre igual a zero. Assumimos também que a seguradora que faz os seguros é neutra ao risco, ou que pelo menos possui um risco bem menor do que os consumidores. Tá ok? Isso é uma hipótese necessária, mas que está muito relacionado com aquela lei dos grandes números. Sendo assim, vamos determinar esse delta com a seguinte forma. Delta é o valor esperado do bem que está sendo segurado, menos esse x estrela, que é chamado valor equivalente. Para obter esse valor equivalente, a gente vai ter que entrar em mais detalhes de como é a função de utilidade do indivíduo. Eu vou passar isso daqui a pouquinho. Mas o x estrela é calculado por essa fórmula daqui. É o valor de x que deixa o indivíduo com a mesma utilidade esperada de passar por essa loteria do carro aí que nós estamos definindo. Tá ok? Então, em palavras, é isso que eu acabei de dizer. X estrela é o valor de x que faz a utilidade do indivíduo ser igual à sua utilidade esperada. O gráfico que nós vamos fazer daqui a pouco ajuda a visualizar esses conceitos que eu acabei de falar, bem como os cálculos que nós vamos fazer. Você pode notar que o preço do seguro pode ser calculado de outra maneira também. Se nós falamos que o preço do seguro é igual a P estrela mais delta, e nós falamos que o P estrela é igual a Vmax menos valor esperado, e o delta é valor esperado menos x estrela, essas coisas, os valores esperados que nós estamos calculando aqui se anulam, e nós temos que o preço do seguro é valor do x máximo menos o x estrela. No entanto, é útil separar, tal como fizemos anteriormente, para identificar muito bem esse prêmio de risco que nós acabamos de enunciar e enunciamos também na aula 11.1. Ok? Então vamos ver esse gráfico aqui. Eu vou fazer um gráfico nos slides vazios que apontam justamente isso aqui. O indivíduo que é averso ao risco, ele tem esse tipo de função côncava em relação a x, em relação à riqueza, tá? Então vamos fazer isso aqui agora. Então deixa eu ajustar a espessura da minha linha aqui, que eu prefiro assim. E vamos escrever. Tá? Então, se eu colocar utilidade no eixo vertical e riqueza ou o valor do bem no eixo horizontal, vamos definir aqui como x, que é o valor monetário, ok? E nós temos uma utilidade a partir desse valor monetário. Essa utilidade é dada por utilidade de x. Vamos dizer que uma função que atende àquele critério de ser côncava é a função raiz de x. Tudo bem? Uma função tal como raiz de x, o indivíduo é averso ao risco. Numa função do indivíduo averso ao risco, quer dizer que, à medida que ele tem mais valor monetário, ele ganha utilidade, mas ele ganha utilidade em quantidades cada vez menores. Quem assistiu à aula 1.2 vai lembrar dos fundamentos neoclássicos, onde nós vimos a utilidade marginal decrescente. A mesma coisa aqui para esse tipo de função. Os primeiros 100 mil para o indivíduo acrescentam uma determinada quantidade de utilidade. Os próximos 100 mil também acrescentam utilidade para ele, mas numa diferença um pouco menor. O delta U aqui é um pouquinho menor.
Os próximos 100 mil, vai dar 300 mil no total, também acrescenta utilidade para ele, mas um patamar ainda menor do que o anterior. Então, quer dizer, esse indivíduo ele tem um comportamento de ser averso ao risco, e a gente vai entender a aversão ao risco daqui a pouquinho. Vou passar um exemplo numérico, onde nós vamos entender isso bem. Suponha que esse mesmo indivíduo, então, ele esteja querendo assegurar um carro que ele possui, e o carro, digamos que seja um carro no valor alto, tá? Esse carro vale 100 mil, ok? Bom, se esse indivíduo está querendo assegurar esse valor de 100 mil, né, vamos ver aqui o que acontece em termos da utilidade dele. Vamos fazer um seguro bastante simples também. Ou ele tem um carro valendo 100 mil, ou ocorre para ele a chamada perda total. E no caso da perda total, o valor para o carro dele vale zero. Tudo bem? Então, ou ele está aqui com utilidade zero, porque o carro dele já não vale mais nada, ou ele está num ponto mais acima, onde a utilidade dele é a raiz de 100 mil. Raiz de 100 mil é 316,21. 2. Pois, nós podemos aí calcular então a loteria que passa esse indivíduo. Tudo bem? Opa, falhou o meu slide aqui. Então nós podemos calcular, ele pode ficar com zero ou pode ficar com 100 mil. Para calcular a loteria por que passa esse indivíduo, nós precisamos da probabilidade. Então precisamos de uma probabilidade de ocorrer a perda total, mais uma probabilidade envolvida a ter o carro inteiro. Tudo bem? O que as seguradoras fazem é a todo momento tentar calcular as melhores probabilidades para fazer os seguros para os indivíduos. Então eles têm que ter uma probabilidade muito exata, ou bastante próxima da exatidão, para conseguir fazer um valor que seja compensatório para a seguradora. Digamos que nós conhecemos esses valores e que esses valores sejam de 0,1 ou 10% para o caso da perda total e, por consequência, a gente está fazendo uma loteria simples, 0,9 ou 90% para o caso do carro intacto, inteiro. Bom, com esses valores nós podemos calcular o valor esperado desse carro. Ou quem quiser colocar também o valor esperado de X para esse indivíduo, dado esses valores. Então nós temos 0,1 vezes o valor zero, que é o valor da perda total, mais 0,9 vezes 100 mil, que é o valor que o carro possui quando ele está inteiro. Ou seja, nós temos 0 mais 90 mil. O valor esperado desse carro é 90 mil. Tudo bem? Então, resumindo aqui, a gente vai usar esse valor daqui a pouco. Deixa eu colocar isso também no gráfico. Então, esse valor de 90 mil está perto dos nossos, vou pôr de vermelho aqui, está perto dos nossos 100 mil que nós vimos anteriormente. Deixa eu até colocar um pouco mais distante, vai ajudar para a gente visualizar depois. Aqui, 90 mil. Bom, esses 90 mil têm uma certa utilidade para o indivíduo, ok? Esses 90 mil têm uma utilidade para o indivíduo de 300, que é a utilidade, ou melhor, a raiz de 90 mil. Tá? Para entender isso melhor, vamos ver por que esse indivíduo é averso ao risco. Tá?
para entender que ele é avesso ao risco, nós temos que ver o seguinte. Considere que ele pode estar no zero ou pode estar nesse ponto aqui da utilidade. Quando o carro está inteiro e ele tem uma utilidade de 316,2. Bom, se eu faço uma reta entre esses dois pontos, eu estou fazendo o que a gente chama de loteria para esse indivíduo. A loteria dele é ou ficar aqui com uma probabilidade de 0,1 ou ficar aqui com uma probabilidade de 0,9. Ou seja, esse indivíduo, nessa reta que eu estou fazendo, ele está no meio, não no meio do caminho, porque a probabilidade não é 50-50. Se fosse 50-50, ele estaria aqui no meio do caminho. Mas ele está a 90% do caminho até chegar aqui. Então ele está nesse ponto daqui, mais perto dos 100 mil, nessa corda, né? Mais perto desse ponto aqui nessa corda. Pois bem, o que acontece aí é que se a gente tem o valor esperado, a gente consegue calcular o valor, deixa eu fazer ainda em azul, a gente consegue calcular o valor do preço, ou melhor, do seguro atuarialmente justo. Que seria o que? Seria pegar o valor máximo, então vou fazer aqui P estrela, igual ao valor máximo, que é 100 mil, menos o valor esperado do carro, que é 90 mil. Então, o preço desse seguro vai ser 10 mil. Ok? Muito bem, no gráfico, esse 10 mil aparece nessa diferença daqui, ó. Então, esse é o P estrela para esse indivíduo, tá? Bom, mas nós sabemos o quê? Que, tipo, uma seguradora, na verdade, ela pode cobrar um preço um pouquinho maior para esse indivíduo e ainda vai valer a pena. Para tentar ver isso, vamos calcular algo que é possível calcular a partir do que nós vimos, da teoria que nós vimos na aula passada, a teoria da utilidade esperada. Então, deixa eu fazer de laranja aqui a utilidade esperada desse indivíduo. A utilidade esperada nada mais é parecida com o valor esperado, mas onde a gente acopla a utilidade aos valores que ele possui. Então lembra que a gente tem uma probabilidade de perda total vezes zero, mas agora não é só zero, é a utilidade do valor zero, mais uma perda de ter o valor integral do veículo, que é 100 mil, mas agora não temos mais só 100 mil, a gente tem a utilidade de 100 mil, ok? Então, a utilidade desse carro aí pra gente vai ser 0,1 vezes 0, porque a raiz de 0 é 0, mais 0,9 vezes 316,2. Ok? Então, 284,6. Essa é a utilidade esperada. Deixa eu representar isso no gráfico também. Então, no gráfico, o que nós temos é que a utilidade esperada, que é a utilidade dessa loteria, é 284, né? 0,6. Ok? Isso mesmo. Pois bem, então veja o seguinte, voltando aqui no gráfico para entender melhor isso, vejamos que essa seguradora, se ela for um monopólio, ela pode cobrar um valor maior do que 10 mil para esse indivíduo. Se ela cobrar 11 mil,
esse indivíduo ainda tem uma utilidade maior do que esses 284,6. Ele vai ter uma utilidade perto de 298 e vale a pena ele pagar ainda se ele não tiver outra opção. Mais ainda, se essa firma seguradora for ainda um monopólio, ela pode cobrar um preço ainda mais alto e esse indivíduo vai topar fazer esse seguro. Então, na verdade, a gente caminha ao longo dessa função de utilidade dele até chegar no extremo, que é justamente aquele valor de x que nós estamos procurando, o chamado x equivalente ou x asterisco, x estrela. Como é que a gente obtém esse x estrela? Vai ser simples, a gente tem que voltar na nossa função de utilidade esperada e fazer o seguinte: x equivalente. Qual é o x que, aplicado na função de utilidade que nós temos, nos dá um valor igual ao da utilidade esperada que acabamos de calcular ali em cima? Ou seja, qual o x que dentro dessa raiz quadrada nos dá 284,6. Para resolver essa equação é só exponenciar os dois lados ao quadrado. Então eu vou ter x estrela igual 284,6 ao quadrado. Calculei rapidinho esse valor aí, dá 80.997,16. Vou arredondar isso para ficar mais fácil aqui a 81 mil, ok? 81 mil, novamente no gráfico, é o valor que está nesse x estrela. Então, 81 mil é o valor do x equivalente. A diferença entre esse 90 mil e 81 mil é justamente o prêmio de risco que esse indivíduo aceita pagar para obter um seguro, dada essa função que ele possui. Então vamos calcular esse valor do delta aí. O delta nada mais é do que valor esperado do carro, que nós sabemos que é 90 mil, menos o x equivalente, que nós aproximamos ali para 81 mil. Então 90 mil menos 81 mil, nós temos que o prêmio de risco para esse indivíduo é 9 mil reais. Ou seja, calculando o preço do seguro, que é juntando essas duas partes, nós temos que é o preço atuarialmente justo mais o delta. O preço atuarialmente justo era 10 mil. O delta para esse indivíduo era 9 mil. O preço do seguro para ele, para um carro de 100 mil, com aquelas probabilidades, é 19 mil reais. Então, no gráfico, seria somar essas duas partes. Deixa eu fazer de outra cor, fazer de verde. É somar o preço do seguro total para esse indivíduo, é somar essas duas partes. Ok? O interessante aqui também é que quanto maior, ou melhor, quanto mais concorrência tem, mais próximo do valor atuarialmente justo vai ficar esse seguro. Ou seja, quanto mais concorrência nós temos, mais próximo o delta fica de zero. Se o mercado segurador for um monopólio, esse delta tende a ser o delta máximo, que no caso ali eram os nossos 9 mil reais. Ou seja, no monopólio, como existe apenas uma seguradora, ela vai tentar cobrar o preço do seguro a 19 mil reais. Se existem mais seguradoras, pode entrar uma outra seguradora cobrando um preço menor. E aí o consumidor vai ter vantagem em mudar de seguradora. Se existe mais uma seguradora ou a outra seguradora entra em concorrência de preço com essa,
preço pode cair para 17 mil. Qual o limite dessa guerra de preços? São os 10 mil do seguro atuarialmente justo. Então, isso aqui, esse ponto do slide está falando justamente isso. Né? No preço do seguro atuarialmente justo, nós temos delta igual a zero. Logo, o preço do seguro vai ser simplesmente um valor esperado. Quanto maior a concorrência, menor o delta, tendendo a zero se a concorrência for perfeita. Mas quando é monopólio, esse delta tende a ser a diferença máxima. É claro que nem todos os consumidores são iguais e isso agrega mais certeza nesse tipo de mercado. Por fim, um assunto um pouco mais avançado aí, para quem gosta do assunto, existe uma maneira de identificar o grau de aversão ao risco. Okay? Um dos índices mostrados para identificar a aversão ao risco é o índice de Arrow-Pratt, okay? Que é esse valor aqui de cima, é você derivar a função de utilidade duas vezes, a segunda derivada da função de utilidade sobre a primeira derivada da função de utilidade. Como a segunda derivada da função de utilidade côncava é negativa, eles multiplicam por menos 1 aqui na frente para ter um valor de risco, grau de aversão ao risco positivo. Mas repare que quanto mais averso ao risco é o indivíduo, maior esse R. Tudo bem? E o indivíduo neutro ao risco tem o grau de aversão ao risco exatamente igual a zero, pois a segunda derivada de uma função neutra ao risco é igual a zero. O neutro ao risco tem uma função que é reta em relação a x. Então é isso. Nós vamos ver na aula 12.1 um assunto bem aplicado sobre como precificar ativos. Então vejo vocês na próxima aula.